sou o Chamal e seja bem-vindo ao meu canal. Como eu já percebi que vocês gostam bastante quando eu trago casos sobre serial killers aqui no canal, hoje eu resolvi trazer a história do primeiro serial killer de Portugal. Até porque eu já trouxe aqui a história da Luísa de Jesus, que é a primeira e talvez a única serial killer portuguesa da história. Então, dito isso, hoje eu vou contar pra vocês tudo o que eu sei sobre a vida e a morte de Diogo Alves, o primeiro serial killer de Portugal. O Diogo Alves nasceu em Galícia, que fica na Espanha. Ele nasceu no ano de 1810. O dia e o mês exato a gente não sabe porque é muito difícil achar informação e também faz muito tempo. Então, se essa informação algum dia existiu, ela já foi perdida. Quando o Diogo ele era bem jovem, ele se mudou para Portugal e lá ele começou a trabalhar como cocheiro. Ele tinha bastante confiança dos seus patrões, tanto que eles até emprestavam grandes quantidades de dinheiro para ele, porque eles achavam que o Diogo era um rapaz muito responsável. Porém, o Diogo ele começou a beber bastante, e aí nesse vício de bebida ele acabou tendo o vício também de jogo. E nesse momento que ele estava bebendo e jogando muito, ele conheceu uma mulher chamada Gertrudes Maria, também conhecida como Parreirinha. Essa mulher ela foi uma péssima influência na vida do Diogo, até porque essa vida que ele estava era justamente a vida que ela gostava. Ela gostava de beber, ela gostava de jogar, então a vida dela era uma vida de vícios. E ela acabou incentivando o Diogo a cometer alguns roubos. Então, com 26 anos, o Diogo Alves, provavelmente pela influência da Gertrudes Maria, começou a cometer roubos. O modo que ele agia era o seguinte: ele se aproveitava de uma passagem estreita que tinha que levava até o centro de Portugal. Nessa passagem, ele roubava as pessoas que passavam. Ele geralmente cometia os seus roubos ali no finalzinho de tarde, que era a hora que os comerciantes vinham voltando com o dinheiro arrecadado. Mas ele não apenas roubava o dinheiro, ele jogava as pessoas de cima do Aqueduto das Águas Livres. O Aqueduto das Águas Livres é uma construção que tem 58 metros de comprimento e 65 metros de altura. Então não é possível sobreviver de uma queda de lá. Então ele roubava e jogava as pessoas lá de cima. Então ele foi cometendo esses crimes até que em um momento a quantidade de corpos começou a chamar muita atenção. Acho que essa quantidade passava de 70. Então chamou bastante atenção isso, porque não era muito comum. Então, como a polícia não tinha muito recurso para investigar, também não estava nem aí, porque se tratava de pessoas que não tinham tanto dinheiro assim, eles resolveram fechar o aqueduto e considerar que todas as mortes que aconteceram ali foram suicídios. Então, já que o aqueduto foi fechado e o Diogo não podia mais continuar cometendo seus crimes ali, ele montou uma gangue e começou a invadir a casa das pessoas. Então, como o crime de invasão a domicílio tem muito mais atratividade do que pessoas supostamente pulando de uma ponte, o Diogo começou a ficar bastante conhecido ali na região. Até que em fevereiro de 1841, ele cometeu o último erro da vida dele. Ele tirou a vida de uma família de um médico. Ele matou a esposa e os 2 filhos de um médico. Então, o cara tinha dinheiro, amigo. E nesse momento, o Diogo se lascou. Como eu falei, se tratava de uma família que tinha bastante dinheiro, então esse crime acabou mobilizando ali as pessoas e os jornais não paravam de noticiar. Os jornais espalharam essa notícia por vários e vários dias até que algumas testemunhas apareceram e finalmente o Diogo foi pego. Então, após ser pego, o Diogo foi levado a julgamento e ele foi condenado à morte pelos 3 assassinatos, o da mulher e os dos 2 filhos do médico. Posteriormente, o Diogo ficou conhecido como o primeiro serial killer português. Quero deixar aqui bem claro que os outros crimes do Diogo, os da ponte, por exemplo, não tem como confirmar quantas pessoas foram, até porque podem ter tido alguns suicídios no meio. Ou também não. Mas imagina, se não teve nenhum suicídio, foram apenas pessoas que ele jogou, são mais de 70. Tirando as vezes que ele invadia as casas, que ele também não foi julgado por isso, ele só foi julgado pelo caso da família do médico. Só por esse caso. Ele não foi julgado pelos outros, só esse. Esse caso levou ele à sentença de morte. Os outros não aconteceu nada. Então, óbvio que antes da execução, como é até um costume, eles perguntaram se alguma vez o Diogo ele sentiu remorso. E ele falou que a única vez que ele sentiu remorso foi quando ele foi tirar a vida de um bebê, porque o bebê estava atrapalhando. Então, quando ele foi tirar a vida do bebê, o bebê olhou para ele e sorriu. Então, nesse momento, ele sentiu remorso. Mas ele matou o bebê assim mesmo.
Então, no dia 19 de fevereiro de 1841, no Castojo, às 2h15 da tarde, o Diogo Alves ele foi executado na forca. Na época da execução do Diogo, estavam sendo desenvolvidos estudos na área da frenologia, que é uma pseudociência que fala que as características humanas já vêm pré-estabelecidas e dá para saber tudo isso de acordo com o formato do crânio. Então, o médico José Lourenço da Luz Gomes, ele estava ali desenvolvendo um estudo nessa área e ele pediu a cabeça do Diogo Alves. E as autoridades cederam. Então eles foram lá, estudaram a cabeça do Diogo Alves e não chegaram a conclusão nenhuma. Simplesmente não chegaram a nada. Mas graças a isso, a cabeça do Diogo Alves, até hoje, 179 anos depois, ela está lá guardada em Formol, na Universidade de Medicina de Lisboa. Então se você quiser ir até Portugal, você vai ver a cabeça dele lá na universidade. A história do Diogo Alves deu origem ao filme Os Crimes de Diogo Alves, de 1911, e ao livro O Assassino do Aqueduto e os Crimes de Diogo Alves. Bom, esse foi o caso de hoje, o caso do primeiro serial killer de Portugal. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha. Vamos ajudar aí a bater os 10 mil inscritos até o final do ano para eu fazer uma semana de vídeo aqui para vocês. Então se você quer ver uma semana de vídeo, por favor, faz tudo isso aí para a gente bater os 10 mil e eu fazer a semana aqui de casos. Também me ajuda lá no Apoia-se, contribuindo com valor a partir de R$10, você já participa do grupo exclusivo para membros. Assim a gente pode ter um contato mais próximo, você pode me mandar mensagem, você pode falar sobre casos, você pode falar de qualquer coisa, desde que você mantenha o respeito. Valeu? Também, se você quiser, seja membro. Os membros, eles têm acesso com antecedência aos temas que eu vou falar aqui. Então, quem é membro já sabe antes de todo mundo qual é o caso que eu vou contar aqui. Bom, por hoje é só. Até a próxima e tchau. Você ainda não viu esse vídeo, vai estar aí em algum local aí para você ver. E o Diogo como um homem analfabeto. Então, já que o aqueduto estava fechado e o Diogo não podia... Então, graças a essa... De resto, os outros crimes dele, ninguém liga. Porque eram os pobres que estavam pulando. Primeiro serial killer português... No Castorro. Então...